20, nosso ponto de partida, vá para lá em nome de Jesus Cristo. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, em nome de Jesus. Depois tem um pouco mais ainda. Agora está quente aqui, né, irmão? Nós aumentamos aqui, colocamos uma camada a mais. Não sei se você percebeu aqui o teto, como tiver vídeo da frente. Agora que está calor mesmo. Quase tirando terra. Mas glória, esse daqui pode se ligar, irmão, por favor. Se não que arranha aqui com as páginas, sou eu. Quando o pastor resolveu colocar o terno, né, que quente mesmo. Mas glória a Deus em nome de Jesus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, em nome de Jesus Cristo. A igreja, a gente não pode nem se preocupar muito, gente. Nossa igreja tem um alvará de funcionamento até as 10 da noite. Nós temos acústico. Se fizer aqui uma medida, um decibéis, aparelho que decímetro, será que é o nome do aparelho, abaixo daquele que a letra pede. Glória a Deus em nome de Jesus. Tem um fiscal que veio aqui recentemente, não sei qual foi o tipo da reclamação, e quando viu a estrutura dele, ele falou: rapaz, eu não acredito que alguém está reclamando. E outros falaram que estava isso. E glória a Deus, quando uma árvore ela está cheia de frutos, o que acontece? A árvore dá fruto, alguém vai jogar pedra? Como? E glória a Deus em nome de Jesus. Segundo Crônicas, capítulo 20, quem achou com glória a Deus. Olha o primeiro versículo. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Com glória a Deus. Uma rápida observação. Este homem, Josafá, é um grande homem de Deus. Aliás, era um grande homem de Deus. Mas ele passou por uma situação difícil. Você observar aqui, 3 nações levantaram-se contra ele. E às vezes a pessoa não entende. Ela é de Deus e surge do nada, de repente, uma situação adversa. Surge do nada uma crise. Às vezes a pessoa tem que olhar o que ela está fazendo. Por quê, pastor? A Bíblia diz em Provérbios que não há maldição sem causa. Eu tenho que olhar o que eu estou fazendo. O que este homem fez atrás, talvez foi o motivo dessa situação. Por que eu falo isso? Veja o início do versículo que nós lemos. Veja só o início. E sucedeu que depois disso. Depois do que, pastor? No passado, este homem, ele fez uma aliança com o rei, que era ímpio. No passado, este homem fez aliança com alguém que desagradava o coração de Deus. Aquilo acarretou para ele esta luta. Às vezes a pessoa, ela começa a fazer coisas que desagradam a Deus. E a Bíblia diz que a pessoa jamais pode ter comunhão com as trevas. Se você ter melhor base daquilo que eu estou falando, se você voltar um pouquinho no capítulo 19, versículo 2, olha só, 19, 2, o que está escrito, aí do lado. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece? Então observa, o Senhor, Deus mandou até um mensageiro, falou: ô Josafá, você está de acordo com o ímpio? E quem é o ímpio? O ímpio, irmãos, é aquela pessoa que está até dentro da igreja, que ouve a palavra, que conhece a palavra, mas não respeita a palavra. Ímpio é aquela pessoa que simplesmente não pratica a piedade, que despreza as coisas sagradas. Para você ter uma ideia, vamos colocar o dízimo. A palavra de Deus diz: trazei todo dia na casa do tesouro. Ela ouve, ela sabe que tem que fazer isso, mas ela não pratica. A Bíblia Sagrada qualifica esta pessoa de ímpia. Ela conhece o seu dever, ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não faz. Ela sabe, por exemplo, que a mentira, o pai dela é quem? O diabo. Ela sabe que a mentira é abominável aos olhos de Deus, mas ela vira e mexe, ela faz o quê? Ela mente. Vira e mexe, ela faz o que não deve. Vira e mexe, ela acaba inventando uma história. Então esse é o ímpio, que conhece a palavra, que sabe da palavra, que sabe dos seus deveres, mas não pratica os seus deveres. Ela quer clamar a Deus, mas não vai ter a resposta de Deus. Por quê, pastor? Porque às vezes a pessoa está na igreja e até fala: Deus, a tua palavra diz. Mas como que ela vai ter o direito de reivindicar algo de Deus se ela não respeita as coisas de Deus? Isso aqui está lá em
em Salmos, mencionado, negociado, Salmo 50, se não fala a memória, quer ver? Deixa aqui marcado, rapidinho, deixa marcado até com a mão. Eu estive sábado em São Paulo e vi a missão até falar sobre isso. Salmo 50. Versículo 16. Olha só, deixa eu ver o pastor faz aqui, estou segurando aqui. Estive sábado em São Paulo, então eu lembro que o missionário pegou essa palavra. Capítulo 50, versículo 16. Olha o que está escrito. 50, 16 de Salmo. Quem achou de um graças a Deus? Olha só, mas ao ímpio diz Deus, é Deus que está falando, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca, pois aborrece a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Ou seja, que adianta eu recitar, Deus, a tua palavra diz que prosperidade é dom do Senhor. Deus, a tua palavra diz que pelas feiras de Jesus eu fui sarado. Deus, a tua palavra, que adianta eu estar recitando se eu estou ouvindo a palavra de correção e estou colocando atrás de mim? Não está adiantando nada. Deus tem compromisso com a palavra dele. Então aquele homem, o Jeosafá, ele havia tido uma aliança com Acabe. Acabe era um ímpio. Acabe era um homem que fazia só aquilo que entristecia o coração de Deus. Nunca faça aliança com pessoas que não são de Deus. A Bíblia diz na carta de 1 aos Coríntios que a má conversação corrompe os bons costumes. E a pessoa acaba tendo ideias contrárias à palavra de Deus. Ela acaba se corrompendo até com o pecado deste mundo. Então nunca se alie aquilo ou aquela pessoa que é ímpia, aquela pessoa que pratica a impiedade, aquela pessoa que até mesmo se encontra na igreja, mas não respeita as coisas de Deus. Deus quer pessoas que tenham um compromisso com Ele. Digam glória a Deus. Voltando lá para Crônicas em nome de Jesus, capítulo 20. Só uma observação. Então ele diz aqui, e sucedeu que depois disso, ou seja, depois dessa luta, dessa situação que ele teve, depois daquela amizade, daquela aliança que ele fez com Acabe. Você pode até ler isso na sua casa, no capítulo 18 do mesmo livro que nós estamos lendo, versículo 2. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar, da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é El-Gedi. Então Josafá temeu. De bom, glória a Deus. Aqui é o início da mensagem. Quando Josafá soube que uma grande multidão levantou-se contra ele, ele ouviu que já estava próximo do lugar onde ele estava. O que ele fez? Ele se assustou, ele ficou com medo. Às vezes, trazendo para o nosso dia de hoje, acontece o mesmo conosco. De repente, a pessoa está tudo bem, está tranquila, está fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, e do nada, Josafá é o nome de Deus, do nada ela sabe, olha, alguma coisa está acontecendo com o menino. Ela tem uma notícia que alguma coisa está acontecendo na empresa. Ou quando ela vai fazer um exame médico, talvez até de costume dela, e quando sai o resultado, ela olha, e quando vê o resultado do diagnóstico, ela se estremece. A primeira reação de uma pessoa, quando ela ouve uma má notícia, é a qual? É o medo. Esse temer aqui é justamente de medo. Lendo aqui de novo o versículo 3. Então Josafá temeu. E quantos de nós estamos nessa situação? Quando estamos ouvindo algo, quando sabemos de algo, nos assustamos. É a pessoa que está enfrentando uma crise conjugal. Aí de repente o marido demora um pouco mais a chegar em casa. A mulher já pensa no pior, ela se assusta, ela tem medo. Meu Deus, eu vou perder meu casamento. Meu Deus, eu vou perder meu filho, talvez uma situação de vício. E ela já começa a deixar o medo predominar no seu coração. A pessoa que é de Deus, ela não tem que deixar o medo reinar no coração dela. Ela não tem que deixar o medo reinar na vida dela. Eu estou lendo um livro, estou até terminando a leitura desse livro, que o autor falou uma coisa que eu não sabia. Que o ser humano, por natureza, ele parece que nasce com dois tipos de medo. Natural, é o de cair, o outro não estou lembrado agora, o livro que estou lendo. Só que existe, segundo os estudiosos que eles fizeram, mais de 2.000 tipos de medos.
que a pessoa, ao andar, ao seu caminhar na vida, ela vai aprendendo, ela vai tendo esses medos na vida. Então a pessoa não tem que viver com medo, ela não tem que viver assustada, ela tem que fazer o que esse homem fez. O que ele fez? Continuando no versículo 3. Então Josafá temeu e fosse a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. O que nós temos que fazer quando surge uma adversidade? Talvez você até se assuste, volta a falar, pode ser até um pouco natural. Deus, que é isso? Mas não é viver assustado. A pessoa que tem comunhão com Deus, ela não vive assustada, ela não vive com medo. Assim, pastor, olha o diagnóstico aqui, a enfermidade é uma doença mortal, pastor, como que eu não vou ter medo? Quando eu me apoio na palavra. Porque Josafá, ele fez o quê? Ele buscou ao Senhor. Buscar o Senhor é buscar a palavra, é a pessoa se apegar à palavra. Mas talvez você possa indagar: pastor, eu tenho buscado, pastor, meu casamento está passando crise nele, eu tenho buscado a Deus. Mas talvez, meus irmãos, falta um pedaço, falta um detalhe da sua busca. O quê? Deixa aqui marcado em nome de Jesus, Jeremias 29. Não chego lá. Livro de Jeremias, capítulo 29. Abre a sua Bíblia fazendo favor. Quem está entendendo de bom glória a Deus? Jeremias 29. Quem achou, digam graças a Deus. Versículo de número 11, capítulo 29, versos 11. Bem conhecido nosso. Porque talvez você fale: pastor, eu tenho buscado, pastor, eu tenho feito o que tem que ser feito, eu tenho buscado a palavra. Mas olha só o detalhe, 29 e 11. O próprio Deus falou: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O pensamento de Deus para cada um de nós é do bem. Deus nunca desejou e jamais vai desejar o mal para cada um, ainda que ele esteja distante do Senhor. Deus, ele permite que o mal até toque, ele não pode fazer nada, mas o pensamento dele é de paz. Ele continua, 12: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. 13: e buscar-me-eis e me achareis. Quando, irmãos? Me buscardes de todo o vosso coração. Talvez aí que está o X da questão. A pessoa até mesmo esteja buscando a Deus, até mesmo ela busca a palavra, mas o detalhe, talvez o medo de perder o casamento, de ficar desempregado, talvez o medo de sofrer na vida. Pastor, eu tenho medo de morrer sozinho. Este medo ainda está reinando no teu coração. Em outras palavras, você ainda não está buscando a Deus de todo o coração. Enquanto não estiver totalmente na presença de Deus, o teu coração não estiver totalmente no altar de Deus, você não vai encontrar Deus. A condicional aqui, porque existe uma condição, é o coração inteiro. O coração não pode estar com dúvida, o coração não pode estar ali com medo, com receio. Não, mas o senhor sabe e tal. Não. A pessoa, para encontrar a Deus, a condição é essa. Ela tem que acreditar, ela tem que de fato confiar na providência do Senhor. Ela tem que esquecer qualquer diagnóstico médico, respeitando sim o médico, fazendo os exames se necessário, mas ela tem que, acima de tudo, buscar e acreditar de fato na providência divina. E às vezes a pessoa, o erro dela é esse: ela se encontra na igreja, ela está na igreja, ela faz as campanhas de uma igreja, mas ela não está realmente acreditando de todo o seu coração. Por isso que ainda ela bate a cabeça: pastor, já fui na igreja A, já fui na igreja B, já fui na igreja C, já fui não sei aonde mais, já viajei, já bebi água de lá, já fiz isso, já fiz aquilo, mas a vida não vai. Por quê? Porque o coração ainda tem dúvida. Enquanto o teu coração não estiver inteiro, buscando a presença de Deus, acreditando na providência dele, vai continuar sofrendo.
As lutas irão continuar, a crise vai continuar, a pessoa não vai conseguir prosperar, ela não vai conseguir ver a mão de Deus mudar a história dela. A condição é fácil, lendo novamente o 13: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. É aplicar 100% o teu coração no altar de Deus. E o bonito, versículo 14: e serei achado de vós. Deus permite esta pessoa o encontrar. Mas qual é a condição? Ela tem que buscar de todo o coração. Ela tem que parar de dar atenção àquilo que os olhos naturais estão vendo. O olho natural vê o filho viciado. O olho natural vê o marido problemático. O olho natural vê a enfermidade. O olho natural vê o vício. Mas ela tem que acreditar na palavra. Ela não tem que viver no seu natural. Ela tem que viver no sobrenatural. Viver no sobrenatural é viver na fé da palavra. É a pessoa acreditar na providência. E para isso acontecer, ela tem que buscar a Deus de todo o seu coração. Não existe outra condição. Lendo de novo 13: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. É a condição da pessoa encontrar com Deus. É a condição da pessoa ter Deus. Se você lembrar lá Josafá, a Bíblia diz o que? E Josafá temeu. Aí tem uma vírgula. Ele vai à frente. Ele deixa aquele medo de lado e passa a buscar a Deus. Mas buscar de todo o seu coração. Só isso, ela tem que aplicar o coração também. Se você for um pouquinho mais à frente, Daniel capítulo 10. Não chego lá em nome de Jesus.